Mas o Ricardo... E a porta-voz política é Glaze, né? Caralho, que Lula de centro. Sobre isso. Porque o Ricardo tá vindo umas coisas... Vocês viram... Eu vou só introduzir o lance do Ricardo. Vocês viram outro dia, eu pedi pra vocês lerem, pouca gente acompanhou, mas eu botei lá no nosso grupo uma estatística que um cara levantou, um economista levantou lá no Twitter, que mostra o seguinte: o Brasil cresceu menos e o brasileiro gerou menos renda do que todos os vizinhos, inclusive os vizinhos tirando da Venezuela, todo mundo. Tipo assim, os argentinos, na maior cagada, o argentino, mano, enriqueceu mais que o brasileiro. O brasileiro só se fodeu. E o brasileiro foi muito mais fiscalmente responsável, Dilma incluso, e Bolsonaro também, do que esses caras. Então e aí? Sabe que a gente não tá batendo só? Não, nós temos que ser fiscalmente responsáveis. Eu não vi isso aí. Eu sou um cético da economia porque eu não entendo. Então, assim, tem várias fórmulas aí no mundo dizendo que funciona e tal. E eu vejo países muito diferentes, com fórmulas diferentes, às vezes indo pra prosperidade, às vezes indo pro buraco. Então, eu realmente não entendo. O que eu sei é o seguinte: houve no período Temer e também com o Bolsonaro, basicamente 3 reformas fundamentais. A reforma trabalhista, a PEC do teto e a reforma da Previdência. Pois bem, essas reformas aconteceram. A nossa taxa atual de desemprego é bastante alta. O mercado informal está saturado, né, com aquele emprego de Uber e tal. É isso. A inflação está alta, né? O poder aquisitivo do brasileiro está caindo. Então, veja, a gente tem 3 reformas que foram no sentido da austeridade e uma situação econômica que é negativa. Eu não estou dizendo que é causa e efeito. O que eu estou falando é, se essas 3 coisas aconteceram e esse cenário aqui continuar ruim, o que me impede de supor que Lula eventualmente tire o teto de gastos, revogue a reforma trabalhista, mas mantenha a da Previdência, que é mais delicado, mas ele revoga essas 2 reformas que estão no ideário de esquerda de derrubar as contra-reformas e haja uma melhoria da situação econômica do Brasil em geral. Se isso acontecer, isso pode acontecer. E aí? Porque, assim, o argumento, o silogismo, a inferência que as pessoas fazem é catastrofista. Se Lula tirar isto e isto, X e Y, vai acontecer algo muito pior. Então a inflação, que já está ruim, vai pipocar, o poder de compra vai cair mais ainda, o desemprego vai aumentar mais ainda. A pergunta é, e se não acontece? E se ele faz, ele tem outras medidas por fora, várias outras medidas, enfim, globalmente falando, e essas medidas contêm aí a situação e as coisas melhoram. Isso vai ser assim, isso vai ser fatal pro discurso que a gente veio construindo nos últimos anos. Fatal. Porque aí o cara vai ter um argumento, vocês defenderam esse negócio. Teve teto de gasto, teve reforma trabalhista, desemprego foi super alto. Agora a gente revogou essa merda toda, o desemprego caiu e a situação tá melhor. E aí, como é que ainda vou jogar mais nesse colo liberal aí do... Porque aí é um argumento assim, tipo, é difícil sair. Sim. Assim, é forte, é claro, fica na cara da pessoa. E aí, Japoronga? E aí? Mas e aí o quê? Não aconteceu nada? Não tem como fazer análise sobre o que não aconteceu. Onde está e você, aí, Messias, agora? Exercício de futurologia do caralho. E aí o Lula vai revogar a reforma trabalhista e vai aumentar o número de empregos. Aí o que? Não é. Como é que eu vou reagir a uma coisa que não aconteceu? Mas aí é que está. Mas tem uma coisa que aconteceu. As reformas passaram e a situação tá ruim. Isso é um fato dado. Isso é verdade, mas o governo Bolsonaro também tacou-lhe o pau no fiscal, né? Eu sei, mas a questão é o seguinte: se a reforma X e Y não era suficiente sozinha para melhorar a situação, então houve algum problema na propaganda. Porque eu lembro disso, a propaganda vendeu, era claro, vai ter essa reforma e vai ter mais empregos. Foi isso que foi feito. Houve uma relação causal, que era a relação da propaganda, as pessoas ouviram isso e a reforma passou por conta disso. E quando você bota um artigo, alguma coisa no Instagram, em qualquer lugar, sobre reforma trabalhista ou sobre teto de gastos, a primeira coisa que as pessoas falam, você analisou isso, é: cadê o emprego? Vocês prometeram emprego? Não tem. É a reação espontânea das pessoas. Não é só assim o petista de carteirinha, o cara do cabelo azul, psolista. Não, as pessoas normais. Pessoas normais na sociedade. Se você fizer uma pesquisa estatística, talvez, sobre reforma trabalhista e teto de gastos, talvez dê 70%, 80% negativo. Porque não teve um emprego. As pessoas teriam aceitado todas as medidas de austeridade se resultasse em mais empregos. Mas não aconteceu. Então elas apostaram nisso. Então elas estão olhando e estão dizendo: me enganaram. Os caras estão enganando. É isso. Essa é a situação. Mas calma, não aconteceu em partes, né? Porque 2016, 2017 você teve retomada de empregos, teve diminuição de inflação, você teve diminuição de juros. O problema é que as pessoas
o Paulo Guedes se vendeu como grande liberal, etc. E aí, nos os 4 anos que sucederam o governo Temer... Ele desfez tudo isso. Então, ele destruiu o teto de gastos, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Pergunta boa. Vou jogar aqui pra vocês. Não caberia ao Moro, num cenário desses, que a gente só tá falando em calamidade, inverter a própria lógica? Eu tô jogando uma especulação. A própria lógica que a gente pensa assim, que muita gente fala, o Moro não tem que brigar com o Bolsonaro. O Moro tem que brigar com o Lula e mostrar pro eleitor que ele é mais anti-Lula que o Bolsonaro. Na prática, o Moro não tem que mostrar pro todo o eleitorado que ele é mais anti-Bolsonaro do que o Lula? Eu acho. Porque a rejeição ao Bolsonaro é muito maior que a do Lula. Exato. E o eleitorado... Você entende o ponto? Ele não vai pegar o eleitor do Lula. Ele tem que desconstruir a imagem do Bolsonaro. É do Bolsonaro. Porque é óbvio que se... ele ataca menos o Bolsonaro. Ele é mais ou menos perto do Bolsonaro, sei o quê. A pessoa que está entre Bolsonaro e ele vai dizer, não, eu prefiro Bolsonaro. Eu prefiro o Bolsonaro do que o Bolsonaro genérico. Isso é óbvio. Ele tem que cavar o eleitor do Bolsonaro. E para cavar o eleitor do Bolsonaro, ele precisa destruir a imagem que este cidadão tem do presidente. E óbvio, ele vai ter que chegar nas pessoas que ainda estão dentro da realidade. Os 5 milhões, 6 milhões estão fora da realidade, ele esquece. As pessoas não vão sair, não há argumento possível. Mas os outros, ele tem que vir dizendo que foi uma tragédia o governo Bolsonaro. Traidor, uma tragédia, uma merda, não é isso, aquilo, bate, venha comigo. A vida tá uma merda agora. A vida tá tão uma merda que as pessoas estão querendo votar em qualquer um que represente ser o oposto do que tá acontecendo agora. Logo, não faz sentido você querer ficar cativando quem é a minoria da minoria que tá com essa porra que tá aí agora. É porque ele faz um raciocínio, ao meu ver, que é errôneo. Qual é o raciocínio? Ele pensa o seguinte, olha, o eleitorado do Bolsonaro, ele tem um certo pensamento, uma certa mentalidade de direita, conservadora, liberal e tal. Essa mentalidade supõe adesão a uma série de pautas, a uma série de valores, a uma série de coisas. Portanto, se eu distar muito disso aqui, eu não vou conseguir pegar este eleitor. Por quê? Porque eu vou ser visto como uma figura que não tem nada a ver com a mentalidade desse cara. Esse raciocínio não é errado. Só que este raciocínio não impede dele entrar no campo do Bolsonaro dizendo que Bolsonaro traiu todas as pautas, ele te vendeu uma coisa e ele foi falso, ele gerou um caos, ele gerou isso, ou seja, batendo no Bolsonaro, mas sem perder os valores liberais e conservadores. Porque assim, se eu sou a porra do Moro, eu trabalharia pra roubar a liderança da oposição do Lula. Claro. Porque qual foi o momento que o Lula mais sentiu medo no passado? A sombra criada pelo dia 12, quando o dia 12 poderia ser grande. E aí eles se movimentaram loucamente pro PT não perder a liderança desse processo. Ora, se o Bolsonaro... Assim, o grande vetor das últimas eleições foi o antipetismo, certo? Isso. Agora não é o antibolsonarismo. O antibolsonarismo tá claramente, assim, patentemente maior. Então, caralho, se o maior anti é o anti-Bolsonaro, você tem que ser mais anti-Bolsonaro que o seu amiguinho que tá sentado do lado. Exato. Só que assim, isso não vai acontecer por parte da campanha do Sérgio Moro. O que ele vai fazer? Isso não vai, assim, não vai. Então não vai rolar. Simples assim. Mas eu tô errado, porque o que eu tô falando aqui soa contra-intuitivo pra muita gente. Não, pra mim você tá falando coisas até óbvias. Acho que tem que mostrar que o PT não fez oposição coisa nenhuma. E pro eleitor bolsonarista mostrar que ele é mais duro com o Lula do que o Bolsonaro. Que o Bolsonaro fez alianças ali ao longo do seu mandato com o PT, que vai permitir que, se o Lula voltar ao poder, que ele tenha um poder de destruição muito maior do que teria se não tivesse governo Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro não tivesse aberto as porteiras, que o Lula vai aproveitar e que ninguém vai falar nada, porque as porteiras foram abertas pelo Bolsonaro. Exatamente. Basicamente o que a gente está dizendo, a fórmula da candidatura Moro é uma fórmula de mais energia, de mais radicalismo do que todos os outros oponentes. Por exemplo, ele precisa ser mais anti-Lula do que Bolsonaro e mais anti-Bolsonaro do que o Lula. O Moro tinha que ir na porra do Congresso Nacional protocolar outro pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Por exemplo. E ele tinha que, sei lá, tentar ele, ver se esquenta isso aí, tentar ele chamar as pessoas e fazer uma mobilização, botar o Lula contra a parede, ir no Nordeste e falar, o Lula tá enganando vocês, ele não tá deixando esse homem sair desse demônio, esse blá blá blá. Ele tem que dar ficar virado no capeta. É isso mesmo. Porque tem uma coisa que eu acho que é uma coisa também que aí é completamente irracional. Como não tem uma energia pra reativar, mas assim, você tem um motor que tá frio, que tá parado. A energia da bateria acaba. Quando você deixa uma bateria de um carro parada, ela acaba. Pra você dar partida, você tem que empurrar, pegar no tranco.
Você tem que botar uma bateria nova, você tem que ter uma injeção nova de energia. O Moro não é essa injeção nova de energia. O Moro é tipo assim, botaram água no tanque. Tô errado? Não, eu tô rindo aqui. Porque basicamente o que você tá dizendo é que o Moro precisa de uma chupeta. Desculpa, né? Minha mentalidade de quinta série não segurou. Você tava falando da bateria do bateria. O Moro tem que, mano, vir com energia pra caralho. E assim, é óbvio, assim... Tirem as crianças da sala. Aqui o que tá falando é que caralho, o problema é o Bolsonaro. As pessoas odeiam o Bolsonaro, as pessoas não odeiam o Lula. Não existe nem Lula. Exato. Não é? E outra, a posição de Moro como um anti-Lula, ela já tá estabelecida, pô. Foi o cara que prendeu o cara. Quer mais do que isso? Só se ele tivesse matado o Lula. Porque o máximo que o cara fez, que pode existir contra uma pessoa fora a morte, é a prisão. Eu lembro, ele Ricardo, prendeu o cara. que o Trump, quando tava no Eu acho segundo... também que nesse discurso contra o Lula, o Moro tá um pouco intimidado pela acusação de suspeição. Então, como ele tem essa acusação de suspeição, ele tá com medo de se posicionar contra o Lula e da galera fala, tá vendo? Só que agora ele é político, né? Agora ele tá contra o Lula mesmo, ele vai disputar uma eleição contra o Ele Lula. elogiou ontem o Lula. Eu vi. Não, ele falou de organizar a Bolsa Família. Mas isso aí tudo bem. Isso aí eu não vejo Não, problema. mas tem mas que ele botar não com a po- ele não po- piroca. ele a não piroca pode tá falar do absolutamente rígida. Ele não pode falar eu do acho, Lula. eu acho que ele pode Ele falar. pode falar até isso, mas ele não tem que atribuir mérito nenhum ao Lula, Não, ainda tem- que o Lula tenha mérito. Tem- Ele não, foi Não, gente, ele gente que teve isso aqui que foi minúsculo e isso aqui que foi tudo pros ricos, porra. Mas deu mérito, cara. Eu acho assim, você tá com uma disputa com uma pessoa, você não tem que dar mérito nenhum pra ela. É como se ela não tivesse feito nada. Por que você precisa dar mérito? O propagandista do PT já vai dar todos os méritos. Você não dê, mas é verdade. Você vai dizer, mas essa é uma posição desonesta, porque o cara tem mérito. Mas veja, uma coisa é a posição do analista, outra é a posição do partícipe da ação. O partícipe da ação, ele não é um analista. Porque se for pra ser analista, então ele começa a pegar o governo Bolsonaro e dizer que teve coisas boas no governo Bolsonaro. Porque alguma coisa boa você acha ali. Aí você vai ficar cavando as coisas boas do governo. Não, porque realmente, nesse período aqui, houve esse negócio que eles fizeram. Não tem que fazer isso. E ele, você lembra quando o Trump enfrentou a Hillary e no meio do debate ele mandou porque você vai pra cadeia? Nossa. Se ele for presidente? Você lembra? Pra mim, se o vilão é o Bolsonaro, tá muito claro nessas pesquisas, mas enfim, pode sair outros e tal. O Moro tem que meter o louco. Se eu for presidente do Bolsonaro, você vai pra cadeia. Acabou essa brincadeira que tá aqui hoje. Um homem como você vai pra cadeia. O outro já foi. Se tiver um homem certo na presidência lá, você vai em cana, você com teus filhos. Tem razão. Você sabe qual é a possibilidade Você do vai Moro falar preso. isso? Zero. Eu vou prender você, Ele nunca falará o isso. Bolsonaro. Isso é muito agressivo. Não é da personalidade dele. Não vai falar isso. de Mas ele jeito falou nenhum. outro dia. Eu prendi o Lula, não sei o quê. Sim, mas outra coisa é ele dizer que o presidente em exercício será preso com ele. Você será preso. Eu acho que isso até é bastante, é bem forte. Porque né? o- É quase uma coisa ditatorial, né? Eu acho que se a oposição principal vai ser preso. Eu acho que se calibrada, tipo assim, ó, se eu for presidente, o Brasil vai ser um país sério. Num país sério você tá preso, né, pelos crimes que você cometeu. Se eu for presidente da república, você vai pagar pelos crimes que você cometeu na pandemia. Você matou gente na pandemia e não vai ter acordão Tribunal de nenhum. Haia vem atrás de você, não sou eu que vou segurar, não. Ó, Você eu vai te dou um em cana. avião pra você ir. Não é igual o Lula que eu sei que Você vocês vai dois de estão se FAB. juntando. Você não gosta de andar de FAB de primeira classe? Você vai de FAB de primeira classe pra Haia. Seria uma bela lacrada. Cara, você vai preso, Bolsonaro. É bom tirar minha candidatura logo. Mas tá tudo muito bonito, tudo muito legal, mas ele não vai fazer isso. Né? E aí? A gente podia, mano, ficar brincando de candidato imaginário, né? O candidato dos sonhos. O candidato deveria fazer isso, ele tem que fazer aquilo, mas não vai. E mobilizar a galera. Mobilizar a galera.